que a graça e a paz de Deus estejam com você nessa manhã de ABD. Eu espero que você seja edificado, que você cresça em graça e em conhecimento, juntamente com a sua família. Então, nessa manhã, traga a sua família para perto do vídeo, e vamos iniciar mais uma aula de ABD. Espero que com esse conhecimento concedido por Deus, possamos crescer em todo o amor uns pelos outros e em toda a santidade da vida prática, ok? Então, hoje nós vamos começar estudando um pouco mais sobre a salvação, um pouco mais sobre a doutrina que esse apóstolo tão fenomenal falava. Pregava e insistia em ensinar com tanto amor e carinho. Basicamente, hoje o nosso assunto é Cristo, presente de Deus para a igreja. Eu espero muito que isso edifique você. Vamos orar para iniciar? Senhor, eu te agradeço por toda a sua bondade e graça. Esperamos que o Senhor ilumine nossa mente para entender a sua verdade. Esperamos que o Senhor ilumine a nossa consciência para que aquilo que venhamos a aprender seja colocado em prática mediante a sua graça que nos capacita. Eu oro em nome de Jesus pela iluminação e tenho a certeza que o Senhor nos fará entender os pormenores da tua obra, grande Deus. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos e oramos. Amém. Queridos, a nossa aula de hoje, o nosso entendimento de hoje, é com base em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e verso 19. Então, abra sua Bíblia lá e acompanhe comigo com atenção e ouvidos abertos ao que nós falaremos hoje. Ok? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Queridos, como foi anunciado pelo nosso irmão Rogério e pelo irmão Eric e pela irmã Ruth, Paulo era um apóstolo, ok? Ele fundou a igreja de Corinto. O chamado dele, para a conversão, como o irmão Rogério disse, foi na estrada de Damasco, quando ele era um perseguidor da igreja. Então ele foi convertido por Cristo para anunciar as mesmas coisas que ele tanto perseguia. Uma das coisas que foram o ponto principal, da pregação de Paulo foi exatamente isso: salvação, justificação, propiciação, reconciliação. Eu espero que você conheça esses termos, espero que a sua Bíblia tenha esses termos ainda. Esses termos são muito importantes, é preciso que você conheça eles muito bem para entender o que nós falaremos hoje. E para entender toda a temática da salvação, é preciso também entender o que esses termos que a Escritura usa tanto, que Paulo fala tanto, o que eles significam. Ok? Paulo, aqui na segunda carta de Coríntios, ele está no meio de uma discussão, no meio de uma argumentação, querendo falar alguma coisa. E uma das coisas que ele está querendo falar é sobre o ministério da reconciliação dado aos crentes para, primeiramente, crerem, depois de crerem, serem mudados por ele e compartilhar essa grande graça que lhes foi distribuído. Vamos entender um pouco mais isso. Ora, primeira parte do verso 18. Ora, tudo provém de Deus. Querido, primeiramente, nós vamos parar por aí, tá bom? Tudo provém de Deus. Isso significa que a temática da salvação, todo o que aconteceu para um homem ser salvo, isso se iniciou
em Deus. Teve seu início em Deus. A salvação em si é um ato começado, realizado e finalizado por Deus. Não começa no homem e na decisão que ele pode ter. Não, começou em Deus. Começou na decisão toda bondosa de Deus de não olhar para as pessoas, né, para algumas pessoas, com olhos de ira, mas sim enviar, tomar a forma humana, né, e ir morrer por eles. Começou em Deus. Isso provém de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Numa cultura que tem dois pontos nela. Se endeusa, né, se endeusa, e mostra, né, em si que tudo depende de si mesmo. Então, numa cultura assim, né, aqui a cultura greco-romana, a cultura helenística ainda, então, nessa cultura, coisas provindas de um ser só, perfeito, divino, não é tão aceito assim. Mas ele está dizendo, tudo provém de Deus. O que provém de Deus, ele diz, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Vamos por partes, ok? Que nos reconciliou consigo mesmo. Éramos inimigos e através de Cristo somos feitos amigos. A reconciliação livra o homem do seu pior pesadelo. Deus não estando do lado oposto. Queridos, essa frase, né, que nos reconciliou consigo mesmo, ela é sobre o assunto que nós falaremos hoje. Que nos reconciliou. Por que a Bíblia diz reconciliou? Porque antes éramos inimigos, ok? Como assim? O que caracteriza um inimigo? O que caracteriza um inimigo é que ele, primeiramente, não gosta daquele a quem ele é inimigo e faz coisas contrárias àquele a quem ele é inimigo. Isso caracteriza um inimigo, ok? A nossa existência por si só é inimiga de Deus. Olha só, Deus criou os planetas, Deus criou as estrelas, os mares, ele criou todas as coisas que se movem, se escutam, falam, e todas elas obedecem perfeitamente a Deus, porque todas elas não possuem pecado, só nós. Então, quando chega na nossa vez, a nossa natureza é tão, mas tão rebelde, que se recusa a se curvar perante aquele que é o único Criador do universo, Deus. Ele é o único Criador. E mesmo assim somos rebeldes o bastante para não crer nele, rejeitar ele, desprezar ele e viver com base naquilo que nós mesmos achamos. Viver com base naquilo que nós mesmos acreditamos. Somos rebeldes, ok? Somos inimigos. E não só pessoas que querem viver para si, mas nós, na nossa intimidade do coração, queremos que ele não exista naturalmente. Hoje existem ateus, né? Há pessoas que formulam teorias e mais teorias dizendo, né, que Deus não existe, ou aqueles mesmos que não criam teorias, mas dizem Deus não existe. A questão é que todos nós, em potencial, somos ateus práticos. Vivemos no mundo sem levar em consideração que Deus, o Criador do universo, existe. E isso é ruim. Então precisa haver uma reconciliação. Precisa que do estado de inimigo sejamos transportados para o estado de amigos. A frase consigo mesmo é muito interessante. A pergunta é, por que, aliás, para quem Deus nos reconciliaria? Para si mesmo. Como assim? Você sabe disso? Coloque nos comentários, argumente, fale, se você sabe. Mas a frase aqui está consigo mesmo porque Deus não precisou reconciliar o homem com qualquer outra coisa. A única coisa a qual o homem é rebelde é contra o ser divino. Ok? É isso que mais importa. E ele só é rebelde contra os outros seres humanos, contra a natureza, contra as outras coisas criadas, justamente porque, primeiramente, ele é rebelde, inimigo de Deus.
já que ele está contra Deus, ele precisa estar agora do lado de Deus. Quando Jesus vai para a cruz, os pecados que estão no homem, eles vão para Cristo. A ira que deveria cair no homem, por causa que possui pecados, e já que Jesus leva o nosso pecado, a ira que deveria cair sobre nós, cai sobre ele. Ok? Por quê? Porque quem iria aplicar essa ira não é o diabo, é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos ser libertos, por isso que nós precisamos ser amigos, reconciliados, queridos e abençoados por Deus. De Deus. Porque o nosso pior inimigo, o nosso pior pesadelo, não é o diabo. O nosso pior pesadelo que nós podemos pensar, né, que nós podemos viver, é ser inimigo de Deus. Por quê? Porque ele é todo-poderoso, ele pode mandar pessoas para o inferno, ele é justo, ele faz todas essas coisas. E ser um inimigo de um ser assim, meu irmão, não queira ser. Enfim, ele nos reconciliou consigo mesmo. É através de Cristo que ele faz isso. Cristo é a ponte. Deus está aqui, nós estamos aqui. A ponte que é necessária para unir Deus e nós é Cristo, e esse é o meio pelo qual ele realiza a salvação. Vamos continuar. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo. Essa frase, irmão, é maravilhosa. Essa palavra por meio, que você acaba de ler na sua Bíblia agora, ela, no grego original, ela demonstra instrumentalidade. Basicamente, Jesus foi o meio, foi o que Deus Pai usou para redimir a raça humana. Foi necessário que Deus Filho tornasse a forma humana, se esvaziasse da sua forma inicial de ser espiritual, ou seja, só espírito. Então, ele adicionou em sua natureza a humanidade, ou seja, carne, ossos, dente, orelhas, nariz, enfim. Foi necessário que Deus se tornasse homem, ou seja, o meio pelo qual ele fez isso, né? Foi necessário Deus tornar-se homem para, nascendo perfeito, pudesse levar as imperfeições das pessoas que são errôneas, pecaminosas e que nasceram assim. Foi necessário esse ser divino fazer isso. Ok? Vamos lá. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Há muita coisa para a gente falar aqui agora, tá bom? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Nós temos 3 pontos para falar agora, tá bom? Primeiro, um problema. Segundo, uma solução. E terceiro, um posicionamento planejado. Sim, posicionamento planejado. Primeira coisa é o problema. Nós temos um problema. Se Deus é justo, ele não pode simplesmente olhar para qualquer humano que passou a vida inteira pecando e dizer, te perdoo. Não existe pecados cancelados. Não existe. Todo pecado na Escritura foi punido. Desde Gênesis, em Adão e Eva, até o último ser humano no planeta Terra. Ele foi punido. Pecados não são cancelados. Pecados não são esquecidos. Ok? É agora o que a gente vai entender os significados dos versículos. Ele jogou no mar do esquecimento do pecado, ele já não mais se lembra, ele já não mais imputa. É agora que vamos entender o significado desses versos, com base no que vamos aprender agora. Por que isso é um problema? Porque Deus é justo, ele precisa punir o pecado. Então, lá em Provérbio diz, tem um verso, né, em Provérbios que diz assim, é abominável aquele que justifica as falhas. Então, se Deus faz exatamente isso, ele é abominável. Então, Deus não pode simplesmente esquecer de tudo. Ok? Então,
Como o problema é resolvido? É quando ele acha um substituto para receber a punição nossa. Ok? Você entendeu isso? A ira que deve cair sobre mim e sobre você, a punição, ela cai ainda. Ela ainda é punida, só que não em mim, em outra pessoa. Ou seja, no meu substituto, Cristo. Por isso que esse é um problema resolvido. Porque em Cristo, Deus continua sendo justo e passa a ser justificador daqueles que têm fé em Jesus. É isso que está escrito em Romanos 3, capítulo 23, 24 e 25. Ele passa a ser justo e justificador. Por quê? Porque ele continua punindo o pecado, mas ele pune o pecado em outro. Ou seja, ele pode salvar o homem, permanecer justo e todo o problema é resolvido. Então, número 1, problema resolvido. Deus pune o meu pecado em outra pessoa. Ok? Segunda coisa, e é maravilhoso também. Uma solução. Eu nomeei assim. Uma solução. Jesus é Deus. Essa frase em Cristo, ela denota muita coisa. Jesus é Deus. Por que Moisés não pôde salvar os homens? Já se perguntou isso? Por que Abraão? Por que Jacó? Por que Isaac? Por que Davi? Por que Sansão? Por que todos esses homens que são considerados santos, muito bons, e viveram para Deus, por que eles não puderam, Noé, né? Por que eles não puderam salvar os outros humanos? Resposta fácil. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos esses homens, por mais que eram muito bons santos, eles ainda tinham uma natureza pecaminosa. Ok? Lá em Gênesis, né, no capítulo 6, Noé, ele não é salvo porque é santo, puríssimo, não. Ele é salvo unicamente porque Deus agraciou ele, porque Deus quis, porque ele também era pecaminoso. Ele também deveria ter sido fulminado pela ira divina no dilúvio. Foi graça divina, foi graça de Deus Noé ter sido salvo. No entanto, uma prova disso que estou falando é que tempos depois dele ter sido salvo, né, e ter desembarcado lá no Monte Ararat, né, ele se embriagou com a vinha que ele mesmo plantou. Natureza pecaminosa. Ok? É necessário, então, que o ser humano que for salvar outros, né, for ser o substituto, precise ser perfeito. Ele precisa não ter nenhum pecado para pagar o pecado dos outros. Ele precisa não ter começo nem fim, ou seja, ele precisa ser eterno, porque o pecado ele é, vamos dizer assim, de certa forma, ele é infinito, vamos dizer assim. Ele sempre permanece, ele sempre está ali, ok? Nunca é uma coisa que tem um fim, que dá um pause, ele está ali. Então precisa ser numa natureza assim, que o pecado precisa ser punido, ok? E também precisa ser, o pecado precisa ser punido numa pessoa que não precisa de nada nem de ninguém e que não é motivado por nada, a não ser a própria vontade dele. Ou seja, a sua própria vontade voluntária de fazer isso. E todas essas características só se acham em um. Não em dois, em um. Jesus Cristo. Por isso que há músicas falando sobre o plano perfeito que foi enviar Cristo como Salvador, porque não havia ninguém mais. Só Ele pode. Só Ele pode salvar os homens. Só Deus é a nossa justiça. Ok? Última coisa, e é maravilhosa. Estava em Cristo. Posicionamento planejado. Não se esqueça, não foi uma ideia nova de Deus simplesmente enviar Cristo. Noé tentou, Moisés tentou, Abraão tentou, ninguém conseguiu. Vai você. Não.
Sempre foi o plano A Jesus vir. Sempre foi. Na eternidade, quando ele estava planejando tudo estava sendo feito, era da vontade de Deus que todas as coisas girassem em torno de seu filho, ok? Foi da vontade dele que houvesse um antes e um depois de Jesus, vamos dizer assim. Foi da vontade de Deus. Todas as coisas do Antigo Testamento apontaram para o futuro. E todas as coisas do Novo apontam para o passado. Por quê? Porque elas se convergem num único acontecimento. Ou seja, o passado olha para o Cristo, o futuro olha para Cristo. Encontram. Cristo está aqui. Eles se unem. Todas as coisas que aconteceram no passado, eu não estou falando só sobre a história bíblica dentro da Bíblia, não. Eu estou falando sobre eventos históricos. Eu estou falando sobre guerras. Eu estou falando sobre acontecimentos de outras nações que não seja Israel. Eu estou falando tudo isso cooperou para o aparecimento da vinda do Rei da Glória, Jesus Cristo. Tudo foi preparado conforme o bom plano de Deus e ele foi realizado. Então tudo aponta para Cristo. É maravilhoso também para a gente entender um pouco mais dessa salvação, um pouco mais de como Deus apazigua, né, a sua ira, é entender o termo propiciação, ok? Por quê? Porque esse é um termo muito vivo em 1 João, em Hebreus, em Êxodo, em Romanos, só que ele não é muito expresso. A ideia está em todos os textos, né? A ideia da propiciação ela está presente nas cartas escritas, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, Tiago, João, Hebreus, né? Está descrito no Antigo Testamento, mas essa palavra que expressa maravilhosas coisas, ela não é muito explicada. Então nós vamos explicar hoje. E vai nos ajudar a entender como Deus realiza essa grande obra, Cristo, o presente do mundo. Ok? O presente para a igreja. Propiciação é mais facilmente entendido como aquilo que é propício, algo propiciador. Qual é a origem disso? Qual é a origem? É originário do Antigo Testamento do hebraico, ok? No Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés, né, fazer o tabernáculo, existia, né, 3 seções, e uma delas era o Santo dos Santos. Existiam vários ornamentos, mas o principal deles, né, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arca de madeira, coberta, né, revestida de ouro puro, e ela tinha uma tampa de ouro também. E essa tampa era chamada propiciatório. Daí vem toda a ideia da propiciação, ok? Mas isso também foi usado, é bom explicar já, né, para falar do que aconteceria na realidade da cruz de Cristo, ok? O nosso texto ele não fala a palavra propiciação, mas é uma coisa maravilhosa que fala sobre a salvação dele. Preste atenção. Como acontecia no Antigo Testamento? Então, o que acontecia? O sumo sacerdote segurava, né, como eu acabei de explicar, e o ato simbólico acontecia o seguinte. Basicamente, os pecados do povo, que o povo cometeu, eram passados para o animal, né, forma simbólica, eram passados para o animal, e quando o sumo sacerdote matava o animal, é como se a ira divina de Deus fosse contra os pecados que foram transferidos para o animal. Ou seja, uma substituição. Ok? Substituição. Ira, que deveria cair sobre o povo, não cai mais sobre o povo. Cai sobre o animal. Então, o sumo sacerdote recolhe o sangue desse animal, né? Entra no Santo dos Santos e despeja sobre a tampa chamada propiciatório. A tampa, né, sobre a Arca da Aliança. Então, aí acontece a propiciação, porque se torna propício Deus perdoar os homens através de aplicar a sua ira não nos pecadores, mas sim no substituto deles, no caso,
No caso, um símbolo falando do que o Messias, né, o Salvador prometido, haveria de fazer, né? Então, esse é a explicação do que é propiciação. Eu espero que você tenha entendido isso. Então, para dar uma resumida agora, e aplicar isso às nossas realidades, né? Fazendo todas as implicações do que isso significa, pode produzir na vida de uma pessoa, a ira, a punição que pessoas como nós, pecadores, merecemos, é a punição divina. É a punição do próprio Deus. E nós, né, seres humanos, estamos nessa depravação moral, intelectual e mental desde que nascemos. Desde que o mundo é mundo, o ser humano se inclina para o mal. Desde que o mundo é mundo, o ser humano olha, quer, deseja, ama aquilo que Deus diz: odeio. Isso é normal, isso acontece. Aliás, se tornou normal, não é? Então o ser humano é assim. A ira divina está sobre ele. Quando Jesus disse em João 3,16, né, 17, que o homem já está condenado sem a fé na fé nele, né, fé em Jesus, ele não falou vai ser, ele falou já está. Essa palavra já está significa uma única coisa muito fácil de compreender. O ser humano já nasce na condição de condenado. Ele já nasce na condição de condenado diante de Deus, como dissemos no início, inimigo, rebelde. E existe urgentemente, ele precisa urgentemente, ele tem necessidade de ser salvado. Então o homem, né, pela sua própria motivação, sem Deus, ele vai buscar amparo, afago, ou pelo menos uma consciência mais tranquila, fazendo coisas boas. Ele vai procurar fazer boas intenções, ele vai procurar fazer boas obras, coisas culturais, coisas sociais, obras, né, que mostrem que ele é alguém bom fisicamente, alguém bom exteriormente. Entretanto, essas coisas, por mais que sejam boas, né, e tenham cara de sabedoria, cara de piedade, santidade, amor por Deus, elas não são suficientes para remover pecados, para remover culpa, para remover a natureza pecaminosa. Nós não podemos chegar diante do Criador do universo com obras cheias de motivações pecaminosas e dizer: eu quero me salvar diante do Senhor com isso aqui. Ele vai olhar para as nossas boas intenções e vai dizer: não aceito nenhuma. Não quero nenhuma. Você está condenado. Por quê? Porque é pecado. A Bíblia vai dizer algo assombroso, que a oração do ímpio é uma abominação contra Deus. Olha só. Então o homem não tem saída. Se um homem procurar fugir, não dá, porque Deus é onipresente. Se o homem procurar viver como se Deus não existisse, não dá, porque Deus existe. Se o homem procurar morrer para tentar fugir de Deus, ele encontra a realidade de que, lá em Hebreus 9:27 diz assim, ó, depois da morte, segue-se para o julgamento. Então, depois da morte, ele vai encontrar Deus. Não dá para fugir de Deus também morrendo. Dá para fugir de Deus? Não dá. É necessário encarar a realidade de que Deus existe, ele odeia o pecado, e só existe uma forma de sermos aceitos por Deus. É a única forma que Deus mesmo providenciou, crendo no que ele disse para Cristo, acreditando naquilo que ele disse para acreditar. E isso é maravilhoso porque é a nossa única esperança, única promessa, sabe, de vida eterna. Então, a atitude que Deus toma, né, como dissemos no início, para fazer isso em prol de ajudar o homem, de salvar o homem, é qual? Tudo bem.
Ele não pode salvar, e ele fez isso desde a eternidade, tá bom? Quando nada existia. Ele sabe de tudo. Tudo bem. Vou enviar o meu filho, ele vai, num determinado período da história, ele vai tomar a forma de um ser humano. Ele vai viver uma vida perfeita com base nas minhas leis, minhas regras, com base no que eu quero, com base na minha vontade. Ele vai fazer tudo certinho. Quando ele chegar num determinado período de sua vida, lá para os 33 anos, ele vai ser injustiçado, mas vai ser tudo de acordo com a minha vontade. Ele vai... na época, vai ser a época romana, então vai ter cruz romana, vai ter açoites, vai ter toda essa guarda pretoriana que vai maltratar o menino. Ele vai fazer tudo isso. Ele vai sofrer os açoites, ele vai sofrer todo o escárnio, toda a tribulação de alma. Ele vai sofrer. Mas a pior dor não será os açoites na carne. A pior dor vai ser a minha ira, que deveria cair sobre os homens que ele vai salvar, mas vai cair sobre o meu filho. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E isso está em total ligação com Isaías 53:10. Agradou a Deus moê-lo, esmagá-lo. A ira divina foi contra Cristo quando este filho dele, quando esse Jesus, levou os pecados que são nossos. Esse é o método de Deus. Tudo na história passada apontou para essa realidade de agora. Deus salva os homens através de Cristo. Esse é o ministério da reconciliação, amigo. Esse é o ministério da salvação, da propiciação, essa doutrina maravilhosa que nos mostra que há uma salvação, há uma esperança para nossas almas perdidas através do que Cristo fez. Isso é lindo. Por quê? Porque justificados, pois, pela fé, né, o que Paulo diz em Romanos 5, temos paz para com Deus. Ou seja, antes éramos inimigos, precisamos de paz. Como acontece a paz? A justiça dele, quando acreditamos no sacrifício dele, essa justiça, né, ela vem para nós, nos é imputada, nos é creditada. Por isso, nossa situação de inimigos muda, passa a ser de amigos, queridos, abençoados, amados. Deus não está mais em guerra conosco, e isso é maravilhoso. Creia nele. Para encerrar, querido, aqueles que receberam que possuem a fé, né, em Jesus, eles têm um montão de coisa. Eles possuem a alegria que excede toda compreensão. Se você não tem, peça a ela. Primeiramente, né, acredite no que ele fez. Então, como consequência, ela virá. Paz com Deus. Ela vem quando acreditamos no método de Deus de salvar o homem. Mas também tem a paz de Deus, que é mais a tranquilidade, serenidade, tranquilidade interna, mental. Ela vem também como consequência de termos paz com Deus. Não somos mais inimigos? Temos paz com Deus e paz de Deus. Queridos, e também ganhamos propósito de existência, propósito de vida. E não somente propósito de vida, mas também propósito de morte. É isso aí. Ganhamos propósito nos sofrimentos, ganhamos sentido quando passamos por tribulação. De fato, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. De fato, ganhamos uma motivação, um sentido de existir que nos faz compartilhar dessa mesma salvação que nos alcança a outros. Isso é maravilhoso. Por isso, dependa unicamente do sacrifício de Jesus Cristo, da obra maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Espero que isso tenha edificado você, espero que tenha te abençoado sua família, abençoado os crentes que estão ao seu redor. Curta, compartilhe, mande para as pessoas,
anuncie, né, que há uma salvação para as pessoas, fale para elas que Deus é bom e a sua bondade alcança até mesmo aquele que nem sequer deseja isso, alcança. Fale para ela, fale para ele. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua graça, pelo seu grande presente que nos deu, pela grande salvação, pelo grande afastar da ira divina, pela grande bondade. Esperamos em Jesus Cristo que o Senhor, nosso Deus, nos salve. E acreditamos que sim, o Senhor irá. A sua bondade, de fato, dura para sempre. Agradecemos a Ti por todo o conhecimento que nos é dado, por toda a bondade e graça. Em nome do Senhor. Amém.